partir para o mercado da bola, né? Que está muito agitado, continua muito aí naquele alvoroço todo envolvendo o Flamengo, é claro, porque o Mengão está se agitando e o Mengão está indo para cima nessa temporada para trazer alguns jogadores aí. Já concretizou o Cebolinha, que inclusive já está treinando com o elenco. Está muito próximo de sacramentar aí a negociação com o Vidal, que deve chegar essa semana no Rio de Janeiro para assinar o contrato. E está a caminhos largos para também fechar com o Luiz Henrique, jogador ex-Botafogo e que atualmente está no Olympique de Marseille. Inclusive, teve uma conversa, né, do Vene Casagrande aí com o pai dele, né, teve um áudio falando que entre ele, o Flamengo e o jogador já está tudo certo e agora depende muito do Olympique de Marseille. Inclusive, o pai do atleta justifica, né, a escolha pelo Flamengo, que se ele conseguir fazer uma temporada absurda, ele consegue chegar a times gigantes da Europa, como o próprio Real Madrid, Barcelona, já que o holofote no Flamengo é completamente diferente dos demais, né, Marcão? Então, além desses jogadores, tem o Wendel, que parece que também está caminhando a passos largos, parece que é um desejo do atleta de estar no Flamengo e agora vai depender muito da negociação entre o rubro-negro com o Zenit da Rússia. E também tem aí a possível vinda do Gonzalo Montiel, cara. Alguns sites aí, alguns jornalistas afirmam que o Flamengo já tem até um acerto com o jogador, mas aguarda a liberação do Sevilha da Espanha para tentar contar. O fato é, Marcão, a gente reclama bastante, mas pelo menos parece que os nomes escolhidos para essa janela de meio de ano estão cada vez mais satisfazendo o torcedor, né? Porque são nomes que aumentam e muito aí a competência do Flamengo quanto à qualidade técnica dentro de campo, né? Assim, nada muito planejado também, mas o Flamengo se viu na necessidade de ter que se movimentar na janela, né? Tinha alguns espaços aí para que se atuasse, né? Mas a crise que a gente tem passado, né? Eu acho que o Flamengo ainda não saiu de vez dessa crise, apesar de ter 3 vitórias consecutivas com o Dorival aí, eu acho que a gente ainda está, né, meio que tentando se achar aí. Eu acho que isso forçou com que a diretoria se movimentasse um pouco mais do que até o previsto por ela mesma, né? São bons nomes, né? O Vidal é um cara que jogou a temporada na Europa, não tem muitos jogos como titular, mas fez bastante jogos, né? Ele sempre entrava ali. Todo mundo lembra daquele jogo da Champions, né? Contra o Liverpool, faz um jogaço, né? Ele mata, acaba com o jogo. E aí é aquele negócio. Eu já me iludi com outros. Eu vou esperar o Vidal chegar e jogar. Acho que o Vidal é muito mais bem preparado fisicamente do que o Davi Luiz, por exemplo, né? O Davi Luiz era um cara que eu tinha muita esperança que chegasse aqui e tomasse conta da zaga e fosse jogar em alto nível, por causa do nível que se joga na Europa e do nível que se joga no Brasil, que é um pouco abaixo. Eu tenho certa frustração com o futebol do Davi Luiz. Achei que ele ia sobrar muito mais. Então, vou esperar um pouco pelo Vidal. Acho que o Vidal não é sinônimo dessa renovação, né? É um cara de 35 anos e tal. Chega com status de titular, né? E a gente vai ver um pouco aí do que vai acontecer. O Wendel, para mim, seria já uma coisa nesse sentido. É um jogador do Zenit. É muito difícil tirar o jogador de lá, né? O Zenit não quer vender o jogador, né? Não sei se a gente vai conseguir esse empréstimo. O Flamengo parece que atuou junto ao jogador e à família do jogador, né? Deixando até um pouco os empresários um pouco de lado, né? E isso aí desagradou um pouco os empresários, mas a vontade do jogador é o que vai prevalecer. A gente vai ver se isso vai para frente ou não, né? Sabendo que tem que combinar com os russos, literalmente, né? Tem que falar com os russos lá e tal para conseguir esse empréstimo. O Zenit que emprestou o Yuri Alberto para o Corinthians, né? É um empréstimo, né? Então, assim, até o final de 2023, acho que é um bom período. Não sei se o Flamengo vai conseguir aquela questão de fixar o passe, né? Me empresta aqui com o passe fixado. Eu não sei se com relação ao Wendel a gente vai conseguir. E tem o Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique que tá lá no Olympique. O grande problema do Luiz Henrique, vendo, assim, eu já tinha essa visão, e aí vendo o vídeo hoje do William Godoy, me fortaleceu ainda mais. É um jogador que joga essencialmente pela esquerda. E aí pela esquerda eu acho que a gente já tem muito jogador, né? Então, assim, eu não sei como é que a gente vai fazer. Se a gente vai inverter o Cebolinha de lado, vamos forçar o Luiz Henrique a jogar pela direita e tal, tem essa questão. Ele é um ponta bem aberto, né? Ele faz bastante isso. E aí ele chega é o típico, né? Ele chega pela ponta e tenta cair pelo meio
para bater com o pé trocado. É destro que joga pela esquerda. Eu não sei como é que vai ficar. Já tem o Cebolinha por ali, vai ter o Luiz Henrique, então é muita gente pelo setor. Eu gostaria de um cara pela direita. O William Godoy, inclusive, falou, pô, pelo mapa de calor você vê ele pela direita, né? Mas aí você precisa ver se é situacional de jogo e tal ou não. O William Godoy achou um jogo dele pela direita. Mesmo assim, ele não foi tão bem no jogo, assim, foi apagado, fez uma apresentação apagada. Ele não é esse cara que joga pela direita. Eu não sei se o Cebolinha vai ser esse cara também. Então a gente precisaria, em tese, de um cara pela direita. Acho que precisa de outro cara pela esquerda também, né? Mas a gente vai ficar esperando para ver se realmente o Luiz Henrique vem. E tem a questão do Montiel, que eu acho que, porra, seria o maior, assim, ia elevar muito o nível da gente ali pela direita, porque o Rodinei, eu não confio mais, tá? Já vi gente falando aqui, pô, o que o Mateuzinho tá jogando? O Rodinei tá indo bem, tem que renovar mais um ano com o Mateuzinho, o pessoal tava falando aqui no chat. Eu não confio mais, eu não renovaria com o Rodinei, não. E o Mateuzinho é uma grande decepção no ano. Eu acho que o Mateuzinho na minha visão, era uma temporada de afirmação pro Mateuzinho. Os caras tomar a posição e falar, ó, ele é o dono da posição aqui, a gente vai comprar um outro zagueiro aqui e tal, ou um outro lateral, mas o Mateuzinho é o dono da posição e ele não conseguiu tomar a posição, assim, né? Não conseguiu se confirmar ali, se firmar na posição. Acho que é um cara que ataca muito, é muito forte, mas defensivamente tem muito problema. Aliás, todos os laterais direitos do Flamengo tiveram essa característica nos últimos anos, né? O Rodinei, o próprio Isla, né? E o Mateuzinho, eu acho que os três têm o mesmo problema. São jogadores fortes que atacam, têm presença no ataque, mas que defensivamente falham muito. Então, eu acho que o Montiel seria uma boa aí também. É uma baita janela. Se o Flamengo conseguir contratar todo mundo, é uma baita janela. E aí a gente vai ficar naquela questão do financeiro, né, Alan? Tudo bem, estão chegando jogadores, certamente vão ter que sair alguns jogadores. A gente não sabe quem é que vai sair na janela, né? Não sabe se esse movimento todo já é para repor alguma situação que já chegou ao clube, alguma sondagem por algum jogador, né? Dizem que o Arão está à venda, né? O Flamengo falou, esse aqui é negociável e tal, né? Vamos ver se vai ter alguma proposta com relação a ele, né? Alguma coisa nesse sentido. Muita gente fala do João Gomes, que o João Gomes tem sido assediado bastante, né? Times da Inglaterra e tal. E aí, se realmente vier uma proposta, acho que é difícil segurar, né? Pode ser que por isso a gente está aí atrás mais de jogadores nessa posição, mas ver realmente como é que vai ser essa janela. Pelos nomes que estão sendo ventilados, eu acho que é uma boa janela. O único ponto de atenção que eu coloco aí é o Luiz Henrique. Não é por não conhecer o jogador, não é por ele ter números, de certa forma, baixos no Olympique. Ele é um jogador de 26 jogos e um gol, né? Pelo Olympique. Mas são 26 jogos muito picotados ali, né? Entra no segundo tempo e tal. Muito difícil do cara ter uma sequência lá. Ele não teve essa sequência, mas pela posição que ele joga, né? Por ele ser um cara que joga pela esquerda. E hoje o Godoy falando que, cara, não viu nenhum jogo dele pela direita, conseguiu achar esse jogo, assim. Então, acho que só o Luiz Henrique seria esse ponto de atenção aí. Oi, fala. Eu acho que é o seguinte, cara. O Luiz Henrique ele vem para ser o reserva do Cebolinha. A gente não vai contar com o Bruno Henrique na temporada. Então, exatamente. Assim, o Cebolinha vai atuar ali pela esquerda, características diferentes do Bruno Henrique, ótima contratação. Acredito bastante. É importante que a gente fale agora, porque depois não dá certo. Igual eu vejo o amigo Luiz aqui, o Luiz Felipe, ele reclama muito do Vitinho. O Bandeira pagou 45 milhões no Vitinho. Na época, eu lembro do desespero. Não teve, assim, poucos se colocaram contrário à contratação do Vitinho na época. Então é muito fácil também, depois que não dá certo, a gente vir criticar. Todos nós queríamos o Vitinho na época, inclusive eu, e eu errei. Não tenho vergonha nenhuma em admitir aqui que eu errei com relação ao Vitinho. Eu criei uma expectativa muito alta com que o Vitinho pudesse suprir, né, a ausência do nosso Vinícius Júnior. Ele não conseguiu, não era um jogador tão contundente e não conseguiu administrar a pressão que era jogar com o Flamengo. Jogar no Flamengo e não deu certo. Eu entendo que o Cebolinha vai conseguir dar certo. Gosto do futebol de Cebolinha. Acho que o Cebolinha é uma ótima contratação. Então já antecipo aqui. É a primeira contratação dessa janela de meio do ano.
A questão do Vidal, né? Eu mudei de assunto porque eu falei, cara, mal ou bem, eu tô indo contra o que eu venho pregando aqui. Preciso oxigenar esse elenco. O elenco tá velho, vai contratar mais um cara velho, o cara não vai conseguir render. Só que aí, quando o Castanha, numa live da quinta-feira passada, me questionou, falou, Alan, ele tem 35, né? Ele fez 34, fez 35 agora, ele joga um ano ainda, com 35 chegou o Felipe Luiz no Flamengo, chegou o Rafinha no Flamengo, e os caras sobraram, deitaram em 2019. Me fez mudar de opinião. Então, para mim, o Vidal é o jogador com características que a gente não tem no elenco, um cara insatisfeito por si só, um cara de muita pegada, um cara de cobrança aos demais atletas, não vai ter essa questão do comodismo, do corpo mole de alguns atletas. Eu entendo que ele vai rasgar os caras no meio, né? Inclusive os adversários. Então, me agrada também a contratação do Vidal. Montiel, de todos os nomes, é o mais difícil para mim. Trata-se de um jogador que tem mercado lá fora, que daria e faria uma puta de uma diferença. Eu concordo muito com o Marcão na lateral direita. Ele iria subir absurdamente o nível, né? Eu não sei se chega, tá? Eu não sei se chega, né, para essa janela. Gostaria muito, não sei. O Wendel, tem alguns falando que é um morcego. Eu gosto. Um pouco que eu pude acompanhar do Wendel, ainda mais quando ele já foi cogitado na outra janela, eu acho que seria um baita jogador. Alan, mas isso iria atrapalhar o João Gomes. Concordo também. Chegando o Wendel e Vidal, seriam os dois titulares. O João Gomes iria ficar ali como, né, reserva imediato de um ou de outro. Mas gostaria, acho que seria, sim, mais um bom jogador. E com relação ao Luiz Henrique, que de todos é o mais fraco, vai depender muito dos valores que vão envolver a chegada dele aqui, Marcão. Mas ele chega para ser aquele cara rápido, aquele cara que joga ali pela esquerda. Pode ser que atue também na direita, muito poucos jogos pela direita, isso é verdade, mas é um cara que, no Botafogo, principalmente, eu recordo, era um moleque que conseguia, né, colocar velocidade. Ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Então, o que me chama a atenção nele não é nem a velocidade, sabia? O que me chama a atenção é que ele é rápido e forte, então ele consegue ganhar no corpo de muito jogador por conta desse porte físico dele. Isso aí chama atenção. Mas quando a gente vê os números, Cleitinho, tá certo que ele não é um atacante, não é um homem de referência, é um atacante de lado, galera. Ele tem mais assistência do que gols. Tem muito poucos gols na carreira dele, né? Ele acaba contribuindo mais com assistência do que até mesmo gols. Mas seria um reserva imediato ali para o Cebolinha, uma vez que a gente vai ter, sim, a ausência, infelizmente, durante todo 2022, né, do Bruno Henrique. O Bruno Henrique só volta em 2023 e mesmo assim ali próximo do meio do ano, galera. Então, é uma janela movimentada, é uma janela onde a diretoria quer dar resposta porque ela está pressionada, gostem vocês ou não, acreditem ou não, está sim, a pressão ainda não passou. O Flamengo está vivendo momentos ali de uma certa tranquilidade, que a gente consiga, né, conquistar os resultados, que a gente na próxima quarta-feira estarei no Maracanã, a gente possa avançar diante do Tolima para poder nos tranquilizar ainda mais, que o Flamengo possa continuar ganhando corpo, porque o Flamengo precisa evoluir. O Flamengo precisa, né, retomar a confiança para que a gente possa ali encostar na parte de cima do Brasileirão e, por que não, com o Maracanã lotado diante do Atlético Mineiro, acabar os ingressos ali em 3 dias, a gente possa reverter o resultado, porque é de suma importância também a gente conseguir avançar pela Copa do Brasil.